ficou muito nítido que a saída ganhou bastante bem na Inglaterra e no País de Gales. E perdeu na Escócia e na Irlanda do Norte. Isso é devido de que a Escócia é uma região, é um país diferente da Inglaterra, que há muito tempo almeja a sua independência. E a Escócia é um país, uma região bastante europeísta. A Escócia se sente muito mais como parte da Europa, em todos os sentidos, do que a Inglaterra ou o País de Gales. Então, nesse sentido, não foi uma surpresa que houve uma vitória quase confortável entre todas as regiões da Escócia, apoiando que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. No caso da Irlanda do Norte, também pelas ligações da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul. A Irlanda do Norte é muito dividida entre católicos e protestantes. Os católicos são ligados à República da Irlanda, nacionalistas. A República da Irlanda é um país tradicionalmente bastante europeísta, então também não foi surpresa. A Inglaterra, que a maioria, assim como o País de Gales, foi a favor da saída, mas a Inglaterra foi muito dividida. Foi dividida geograficamente, foi dividida por faixa etária, foi dividida por renda. Né? A região metropolitana de Londres, por exemplo, que é disparada a maior região do país e a mais próspera do país, votou majoritariamente por ficar. Né? E as cidades pequenas e médias, principalmente o norte do país, outras partes do país, que não, o sudeste, onde está localizado Londres, votaram a favor de sair por questões próprias. Né? Em questões de idade demográfica, os mais jovens votaram por ficar e os mais idosos ficaram por sair. E socialmente falando também, os mais prósperos votaram por ficar e os menos prósperos votaram por sair. Então, existem essas clivagens sociais muito claras que foram observadas ontem, foram comprovadas ontem. Né? Mas tem algum motivo dos menos prósperos quererem sair? O que houve, os menos prósperos acham que, por exemplo, os imigrantes competem por trabalho, né, que eles estariam sofrendo já há muitos anos. Os salários estariam congelados pela competição dos imigrantes, etc. Mas, no fundo, é uma percepção não apenas dos menos prósperos, mas também, principalmente dos menos próprios. É uma concepção não apenas no Reino Unido, mas em outras partes da Europa e até nos Estados Unidos também, contra o sistema político tradicional, como se o sistema político tradicional só beneficiasse os mais prósperos, as cidades, as áreas metropolitanas, porque nós vimos ontem, por exemplo, o Donald Trump, o futuro candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, que se encontrava na Escócia, ele tem campos de golfe na Escócia, ele comemorou a saída como sendo a independência do Reino Unido. Ou seja, ele também faz parte dessa visão que é tanto de setores da direita quanto de setores da esquerda, na Europa, principalmente, contra o establishment, por assim dizer, contra os políticos profissionais. E qual o impacto dessa saída, dessa tomada de decisão para os outros países na Europa? Isso a gente vai ter que esperar, né? O grande temor seria, e é o que se chama efeito demonstração, né? Como se a saída do Reino Unido acabasse estimulando outros países, alguns países, por exemplo, Eslováquia, falou-se até na Holanda e até na Itália, mencionando, países que já haveria um grupo, um setor da população a favor da saída, cada um por suas razões, e esse efeito de demonstração, ou seja, o Reino Unido conseguiu, por que nós não conseguiríamos? Mas a gente vai ter que esperar para ver como é que isso vai se desenvolver. Eu pessoalmente acho e espero que não tenha feito demonstração nenhuma. Né? Até Quem mais perde com isso, professor? Com todo esse... Olha, quem mais perde com isso é o mundo. É o mundo. Especificamente, quem mais perde é o Reino Unido, eu não tenho dúvida. O Reino Unido vai perder. É uma ilusão, é um falso discurso populista, totalmente demagógico, de que ficando sozinho vai acabar com a migração, vai acabar com o desemprego, vai acabar. É falso. Provavelmente o Reino Unido, como nós já vimos, a moeda britânica já caiu de ontem para hoje. O Reino Unido vai sofrer economicamente, politicamente, e esse processo de separação, depois de
30 anos de integração, esse processo de separação vai ser traumático, vai ser demorado e traumático. Por que eu falei que o mundo perde? Porque eu acho que o projeto da União Europeia era um projeto que, em princípio, deveria ser apoiado por todos, porque é um projeto que é o único projeto que poderia conduzir a uma integração maior da sociedade, a superação de falsos nacionalismos, a tentativa de criar instituições comunitárias que pudessem eventualmente chegar mesmo a abolir os Estados nacionais, os Estados-nações, que causaram tanto dano, tantas guerras, tanto terror, tanta crueldade nos últimos séculos, né? Então, eu acho que o mundo todo perde porque vai, eventualmente, enfraquecer a União Europeia. Tomara que não enfraqueça muito, mas certamente vai enfraquecer. E como que enfraquece também outros blocos econômicos? Tem essa possibilidade de outros blocos acabarem sendo... Acho que sim, quer dizer, comercialmente, por exemplo, nós aqui, o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Mercosul, nós temos negociado um acordo de livre comércio, não de livre comércio, um acordo de comércio negociado, administrado com a União Europeia, que já fez 30 anos de negociação. São difíceis as negociações. Agora, com uma nova guinada de política externa na Argentina e no Brasil, parecia que isso podia ir adiante. Provavelmente isso vai ter que ser interrompido pela saída do Reino Unido da União Europeia. O mesmo acontece com o acordo que vem sendo negociado já há um ano também entre os Estados Unidos e a União Europeia. Um acordo ambicioso, um acordo amplo de comércio e investimento, que a saída do Reino Unido provavelmente vai, se não paralisar, vai dificultar por aspectos puramente legais, inclusive. Além de ser um aspecto complicado também, que o Reino Unido é o grande centro financeiro do mundo, né? Londres, junto com Nova York, são os dois grandes centros financeiros do mundo, em todos os sentidos. Quando eu estou falando de centro financeiro, não é só banco, não. Empréstimos, moeda. Alguns bancos já avisaram que se o Reino Unido saísse, eles vão sair também, né? Porque é questão da legislação europeia que facilita a troca, facilita o comércio, facilita. E a França e a Alemanha já estão de olho nessa possível... Sim, né? Quer dizer, não, talvez não os países, mas os bancos privadamente, as bolsas de valores que são privadas, é natural, é inevitável que isso seja. Hoje, o dia seguinte, como é um dia útil, né? Hoje já deve estar, o que se chama em inglês, um horse trading, né? Uma tentativa de se posicionar o mercado financeiro, os bancos e tal, porque, como a gente viu, a Libra britânica... Mas esse processo ainda vai demorar um tempinho, né? O processo vai demorar bastante. Olha, a saída efetiva, somente do aspecto legal, quer dizer, reajustar toda a legislação britânica, que passou anos sendo uma legislação comunitária, reajustar para ser uma legislação, voltar a ser britânica, pelo menos uns 2 anos. O senhor acha que essa decisão foi um pouco de orgulho dos ingleses? O que levou eles a tomar essa decisão? Parcialmente, sim. Parcialmente, os ingleses, os britânicos, historicamente, são muito orgulhosos das suas conquistas, da sua vida política. O Reino Unido, do ponto de vista político, sempre teve as coisas um pouco diferentes, né? O parlamento britânico foi o primeiro parlamento funcionando do mundo. O Reino Unido até hoje não tem uma constituição escrita, é uma constituição apenas oral, né? A partir do costume. E há uma percepção de que, sendo uma ilha, o Reino Unido era um pouco independente, já era um pouco independente culturalmente, geograficamente, claro, do que eles chamam o continente, né? Então isso pesa. Isso pesou, mas isso não pesou em 1973, quando eles se transformaram em membros ativos, em membros muito ativos, muito trabalhadores, muito participantes, durante todos esses 30 e tantos anos, confirmado inclusive por um plebiscito, em 1975, confirmou, o povo britânico confirmou que queria permanecer. As circunstâncias mudaram porque o mundo mudou nesses últimos 40 anos. A posição britânica mudou, as condições de vida ficaram mais difíceis no Reino Unido.
E foi capitalizado de uma maneira populista, demagógica, para isso. E a Libra e o euro caíram agora. Você acha que o cenário para os próximos meses é da moeda depois se recuperar, só mesmo porque está instável, ou será que... O euro eu acho que sim, quer dizer, o euro pode ter um baque, porque vai ter algum baque econômico comercial com a saída do Reino Unido, mas como o Reino Unido não fazia parte do euro, se fizesse ia ser muito mais complicado. Mas como ele não fazia parte do euro, manteve a sua moeda própria, o que é perfeitamente legítimo, não é o único país a fazer isso. A Libra sofreu agora por um impacto, aliás, desde que saiu a primeira votação ontem, a Libra, que funcionou ontem 24 horas, o mercado já começou a cair. Caiu bastante, caiu significativamente, vai se recuperar. Eu acho que vai se recuperar. Aos poucos vai se recuperar. Mas vai depender um pouco, porque é uma moeda forte, mas vai depender um pouco de como é que esse movimento se desenvolve. Só para encerrar, o que o senhor achou da tomada de decisão do David Cameron de sair e deixar o cargo de primeiro-ministro? Achei perfeito. Eu acho que a credibilidade dele como primeiro-ministro, como líder do Partido Conservador, que já vinha sendo abalada nessa discussão toda, chegou a zero. Né? Acho que ele fez isso porque não havia outra alternativa minimamente digna. Foi ele que criou esse plebiscito há 2 anos atrás, 2014, na verdade, 2 anos atrás, desnecessário. Ele criou por um temor, ele achava que seria uma coisa mais ou menos fácil e ele apostou toda a sua credibilidade nisso. Então, o Partido Conservador está em completa confusão. Ele vai sair, provavelmente o principal aliado dele, o George Osborne, que é ministro do Tesouro, o ministro da Economia, provavelmente vai sair também, né? E o partido vai se enfraquecer inteiramente e a gente não sabe ainda como é que isso vai avançar. O Partido Trabalhista também se enfraqueceu, o líder do Partido Trabalhista também deveria sair, se não tomou essa decisão ainda, também deve tomar, porque mostrou que os 2 partidos políticos tradicionais não tiveram a capacidade de mobilizar a população a favor de uma decisão que era obviamente, claramente de interesse do país.